Olá, 9 horas em ponto agora, seja muito bem-vindo e a gente começa essa edição ao vivo com destaque internacional porque o Irã afirmou nesta sexta-feira que os ataques de Israel são uma declaração de guerra. Essa afirmação é do ministro das Relações Exteriores do país após os bombardeios contra instalações militares e nucleares. O Irã afirmou que os ataques de Israel contra suas instalações militares e nucleares nesta sexta-feira são uma declaração de guerra e pediu medidas ao Conselho de Segurança da ONU. Em uma carta dirigida às Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, qualificou o ataque como uma declaração de guerra e pediu ao Conselho de Segurança que aborde o tema de maneira imediata. O presidente Lula entrou com um pedido no STF, o Supremo Tribunal Federal, para que todas as ações das vítimas dos descontos indevidos do INSS sejam suspensas para acelerar a devolução do dinheiro. O presidente da República entrou com um pedido no STF para que todas as ações dos aposentados e pensionistas que foram prejudicados com o desconto indevido do INSS sejam suspensas. Lula justifica o pedido, alegando que a medida vai evitar que os aposentados e pensionistas não sejam ainda mais lesados. Isso porque, ao acionar a justiça, os processos podem ser lentos. E o governo já comprovou que existem escritórios de advocacia que agem de má-fé para lucrar caso eles obtenham vitória no caso. Lula pede ainda que o governo ressarça os afetados, mas sem que isso prejudique o teto de gasto. Lula também quer que o caso seja julgado pelo ministro Dias Toffoli, que já é o relator do caso no STF. E uma troca de assento salvou a vida de um homem, o único sobrevivente do avião com destino a Londres, que caiu no oeste da Índia nesta quinta-feira, com mais de 241 pessoas a bordo. A aeronave da Air India caiu logo após a decolagem entre uma área residencial e um hospital público. O perito aeronáutico Daniel Calazans falou sobre as possíveis causas do acidente. Em relação ao acidente ocorrido com Boeing na Índia, nós já podemos traçar algumas hipóteses. É claro que é muito cedo para falar sobre as causas, mas podemos aqui delinear algumas linhas de investigação. A aeronave decola e não consegue realizar a subida inicial, onde ela perde a sustentação, afunda até tocar o solo e, por estar devidamente abastecida para um voo internacional, ela provocou um incêndio de grandes proporções, resultando na morte aí de centenas de pessoas. Nós podemos cogitar vários fatores, dentre eles o sobrepeso. Toda aeronave, para decolar, ela precisa se enquadrar no envelope onde vários parâmetros são considerados. Peso da aeronave, quantidade de combustível, peso do combustível, peso da carga e também elementos ligados à natureza, clima, temperatura, pressão e assim por diante. E no Brasil, os bancos foram os principais alvos dos hackers nos 3 primeiros meses deste ano. Mas não foram os únicos não, viu? Outros setores, como o comércio, tiveram que redobrar esforços para evitar o prejuízo cada vez maior. Quase 2 milhões de tentativas de fraude atingiram o setor bancário brasileiro entre janeiro e março deste ano. O dado faz parte do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian e revela um crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período de 2024. O volume excessivo acende o alerta sobre a segurança digital no setor financeiro, que segue como o principal alvo de golpistas. Segundo o levantamento, as ações criminosas concentradas no sistema financeiro representaram 54% de todas as tentativas de fraude registradas no primeiro trimestre. Se tivessem sido bem-sucedidas, esses ataques poderiam ter causado um prejuízo superior a 15 bilhões de reais. Os golpes com o cartão de crédito lideram as tentativas, sendo também os que mais preocupam os consumidores. Além dos bancos, outros segmentos impactados foram o setor de serviços, instituições financeiras não bancárias, empresas de telefonia e o varejo.
Os especialistas em segurança digital reforçam a necessidade de investimentos constantes em tecnologias de monitoramento e inteligência artificial, capazes de identificar padrões suspeitos em tempo real e impedir que as fraudes sejam concluídas. Para se proteger, os consumidores devem adotar cuidados básicos, como verificar a reputação da empresa antes de realizar compras online, conferir dados como CNPJ e endereço e desconfiar de ligações ou mensagens que pedem confirmação de dados bancários. Nenhum banco entra em contato solicitando senhas ou código por telefone. Em caso de suspeita de golpe, é fundamental agir rapidamente, comunicar o banco, cancelar cartões, registrar um boletim de ocorrência e procurar a assistência técnica se houver indício de invasão no celular ou no computador. A denúncia formal ajuda a proteger os direitos da vítima e pode colaborar nas investigações contra o crime digital. E eu fico por aqui. Outras informações você confere na edição das 10 ao vivo. Até já.